Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história? Vou colocar meu rostinho aqui em cima. Ó, hoje nós vamos começar aprendendo sobre os direitos e os deveres que nós temos. Todos nós temos direitos, mas todos nós também temos deveres. Toda criança tem direito, mas toda criança tem dever, né? Ou seja, nós temos direitos que nós temos, mas também nós temos obrigações, coisas que nós temos que fazer, entendeu? Vamos ler, acompanhar comigo essa parte amarelinha aqui, olha. Exercer nossa cidadania é muito importante para vivermos melhor em sociedade. Para isso, é essencial conhecer nossos direitos e deveres. Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Então, o que está querendo dizer aqui? Para a gente viver bem com todo mundo à nossa volta, para a gente ter uma boa convivência, né, com as pessoas, a gente tem que entender quais são os nossos direitos, mas também quais são os nossos deveres, tá? E é isso que nós vamos conhecer aqui nesse capítulo. Então, vamos começar falando sobre os direitos e os deveres. Olha, para viver em sociedade é necessário que existam regras que devem ser cumpridas por todas as pessoas para que possamos viver com respeito e dignidade. As regras que regem o funcionamento da nossa sociedade são estabelecidas por leis que garantem os direitos e os deveres do cidadão. Leia o texto a seguir. Antes de ler o texto, por exemplo, aqui está querendo dizer que para que a gente viva bem em sociedade, né, para que a gente tenha uma boa convivência com as pessoas, nós precisamos conhecer as regras que existem. Existem regras e nós precisamos conhecer essas regras, né? E geralmente essas regras, elas são estabelecidas na sociedade, ou seja, elas são colocadas na sociedade por leis. Então, tem coisas que são leis e nós temos que cumprir. Todas as regras que são feitas, nós temos que cumprir, ok? Vamos ler aqui esse texto. Olha. Geralmente, as leis surgem a partir das necessidades impostas pela evolução da vida em conjunto. Por exemplo, há séculos, nenhum povo tinha necessidade de um código de trânsito, pois não havia veículos automotores e nem havia risco de vida dos pedestres. A lei sempre será resultado da necessidade de se organizar melhor a vida das pessoas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui com a tia Aline. Nós estudamos em história no livro passado sobre o surgimento do meio de transporte dos carros, lembra? As pessoas andavam só a pé, aí foi surgindo os carros. À medida que foi surgindo os carros, a quantidade de carros, foi tendo a necessidade de se criar regras para que os carros pudessem andar de forma que não machucasse ninguém, para que as pessoas pudessem respeitar um ao outro. Então, à medida que vai tendo necessidade, vai surgindo coisas novas, vão também aparecendo leis novas, ok? Então, antes não tinha regras de trânsito, porque não tinha trânsito, não tinha automóveis, não tinha perigo para nós pedestres que estamos andando na rua, né? E à medida que foi surgindo o carro, que o trânsito foi aumentando a quantidade de carro, o movimento foi ficando muito, as ruas foram ficando muito movimentadas, foi necessário então fazer o quê? Criar leis para que as pessoas pudessem cumprir essas regras, essas leis no trânsito, para que todo mundo pudesse andar direito, para que não tivesse acidentes, para que as pessoas não se machucassem. Então as leis, elas surgem à medida que as pessoas precisam delas, ok? Então é isso aqui que o texto está querendo dizer. Ora, as leis, elas acontecem, elas surgem à medida que nós vamos precisando. E um exemplo que o livro trouxe foi o trânsito, tá? Aqui na página do lado está falando assim, olha, a importância da cidadania. Quando agimos de acordo com nossos direitos e deveres, estamos exercendo a cidadania. A cidadania, ela é fundamental para que a convivência entre as pessoas seja harmoniosa e saudável, tá? Para fortalecer a cidadania, precisamos cumprir nossos deveres e também lutar para que os nossos direitos sejam respeitados. Entender o que é cidadania é muito importante, pois nos dá condições de participar da vida em sociedade e ajudar a construir um mundo melhor. Aí aqui tem um quadrinho que está assim, olha, direitos e deveres. Os direitos são um conjunto de benefícios. Olha o que é direito, olha. Fiquem atentos a isso aqui, pode ser que eu coloque isso aqui na prova do quarto bimestre, viu? Olha, os direitos
são um conjunto de benefícios e garantias assegurados a todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Então, o que são direitos? É um conjunto de quê? De benefício. Então, quando eu tenho vários direitos, eu tenho um conjunto de benefícios. Por exemplo, nós estudamos no bimestre passado os direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo dos anos. Quando eu falo ao longo dos anos, é com o passar do tempo, né? Então, com o passar do tempo, lembra que nós falamos que os trabalhadores conquistaram alguns direitos? E alguns dos direitos foram jornada que eles trabalhavam 8 horas por dia, férias remuneradas, quer dizer, eles recebem as férias, né? A mulher conseguiu a licença maternidade. O que foi isso? Foi um conjunto de direitos que o trabalhador conseguiu, tá certo? Então, direitos é isso, um conjunto de benefícios. É um conjunto de direitos, não, um conjunto de benefícios. O que são os deveres? Os deveres são as regras e as obrigações que precisamos cumprir para viver de forma harmoniosa. E quando nós exercemos os nossos deveres, ou seja, quando nós cumprimos os nossos deveres e quando nós temos os nossos direitos, então nós estamos vivendo e sendo cidadãos, ok? De fato, então nós estamos, quando a gente recebe os nossos direitos e quando a gente cumpre os nossos deveres, então nós estamos sendo cidadão, exercendo a cidadania, ok? Então é isso. E os deveres são o quê? São regras e obrigações. Por exemplo, é obrigação de todos nós votarmos. A partir dos 18 anos é obrigação você ir lá no cartório, na época de eleição, e votar. É obrigação, não tem o que discutir. É lei, você tem que cumprir. É obrigatório você ter carteira de motorista para dirigir. É lei, é regra, não tem como. Se você dirige sem carteira de motorista, então você não está cumprindo o seu dever, você não está cumprindo a sua regra, ok? Então, ficou entendido aí? Vamos passar para a próxima página? Olha, respeito aos direitos. Então, assim, ó, para convivermos, vamos acompanhar comigo aqui, ó. Para convivermos melhor em sociedade, é necessário que cada um respeite os direitos do outro. Esse é um dos nossos principais deveres. Então, olha só que interessante. Eu tenho direitos, mas você também tem direitos. E eu tenho que respeitar os seus direitos, tá bom? Então, assim, você respeita os meus direitos e eu respeito os seus direitos, né? E aí, esse é um dos nossos principais deveres. É uma obrigação minha, é um dever meu respeitar o seu direito, tá bom? Então, isso é interessante. Dessa maneira, para usufruir dos nossos direitos, precisamos o quê? Cumprir nossos deveres, pois assim todos os cidadãos terão seus direitos respeitados. Então, assim, para eu usufruir dos meus direitos, o que é usufruir? Para eu viver os meus direitos, para eu ter os meus direitos de fato, eu preciso cumprir o quê? Os meus deveres. Então, vamos entender assim, olha, os direitos andam de ladinho a ladinho com os deveres. Um depende do outro, tá? O direito depende dos deveres. E assim, os dois andam juntos, certo? Não tem como andar separado. Vamos ver aqui na figurinha aqui, ó, na imagem, olha. Carro estacionado em local correto, deixando livre rampa de acesso para as pessoas com deficiência física. Tá corretíssimo aqui, ó, tá vendo? Olha, pessoas de diferentes religiões se respeitando e convivendo de maneira harmoniosa. Então, aqui é um exemplo. É direito seu ter a sua religião. E é dever meu respeitar a sua religião. Então, não importa a sua religião, não importa a igreja que você vai. É um direito seu ir para a igreja que você quiser. E é um dever meu respeitar a religião que você escolheu. Ah, entendeu? É um direito seu escolher um gosto musical. Por exemplo, eu sei que a Albany gosta do Now United, né, Albany? É um direito da Albany gostar do Now United. E é um dever meu respeitar, né? Então, é isso aí, por isso que um anda do lado do outro, né? Olha aqui, ó, pessoas expondo opiniões contrárias de maneira respeitosa. Então, às vezes, o Rafinha pode falar, olha, eu acho, gente, é um exemplo, tá? Eu acho que
a profissão de policial é melhor do que a profissão de bombeiro. Não, vou falar o contrário, que o Rafa queria ser bombeiro. Eu acho que o Rafa e o Paulo. Então lá, o Rafa falou, eu acho que ser bombeiro é melhor do que ser policial. Aí o Paulo vai lá e fala pro Rafa, não, mas eu acho que ser policial é melhor que ser bombeiro. Aí vocês começam a discutir, não pode. Então um tem que respeitar a opinião do outro. Então se o Rafa quer ser bombeiro, o Paulo vai respeitar o Rafa. E o Rafa vai respeitar o Paulo. Cada um escolhe a sua profissão. Ok? E aqui o último, pessoas respeitando as regras de trânsito. Nós estudamos sobre as regras, sabemos o quanto é importante as pessoas respeitarem a regra de trânsito, porque senão vira uma bagunça. Olha, um exemplo de um lugar bem bagunçado, se vocês quiserem olhar e pesquisar no Google depois, na internet, se vocês pesquisarem lá como que é o trânsito na Índia, vocês vão ver que lá não tem regra. É muito bagunçado. Eu só não vou passar o vídeo aqui para vocês porque fica travando. Mas pode ser que eu mande um link para vocês verem depois. O trânsito na Índia é uma bagunça. Lá não existe regra, lá não existe semáforo, lá não existe esquina, lá não existe faixa de pedestre, lá não existe nada. Lá é carro com gente andando, com bicho andando no meio da rua, é uma bagunça. Lá não tem regra, ok? Aqui nós temos as regras e nós temos que respeitar as regras de trânsito. Tanto quem está dirigindo, como quem está andando, como quem é pedestre, ok? Então, a nossa aula foi sobre isso, sobre direitos e deveres. Então, umas coisas que vocês não podem esquecer, que o direito sempre vai andar junto com os deveres. Um depende do outro, ok? E aí, vocês vão fazer atividade para mim na página 238 e na página 239, ok? 238 e 239. Escreva um pequeno texto com as palavras a seguir. Gente, caprichem nesses textos e caprichem nessas letras, ok? Vamos caprichar bonitinho, que aí eu vou ficar bem feliz. Escreva no caderno, tire uma foto pra mim e mande, tá bom? Bem bonitinho. E tu vai fazer um desenho, tá? Sobre o texto que você escreveu. Então, você vai escrever o texto e vai fazer o desenho. Ah, não, gente, peraí. É porque eu tô olhando errado, ó. Você pode escrever o texto no livro. No livro de vocês tem 1, 2, 3, 4 linhas. Não é no caderno, não, tá? É porque aqui o meu tem um negocinho escrito aqui. Então, tem 4 linhazinhas. Você vai escrever o texto usando essas palavras aqui, tá? E vai fazer um desenho. E depois vai pintar a ilustração que representa o respeito aos direitos, ok? Então, por hoje é só. A aula de história é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Aí na próxima aula de história eu venho, corrijo a atividade e já começo a outra aula, tá bom? Beijo pra vocês. Qualquer dúvida podem me chamar. Tchau!